RCP Notícias. Em Cabo Verde, o relógio já marca 13 horas. Iniciamos o Jornal da Tarde da RCV para esta quarta-feira, destacando os principais tópicos que serão abordados nesta edição. Muito boa tarde. O Banco Europeu de Investimento assina com o Governo um pacote financeiro global de cerca de 300 bilhões de euros, mais de 30 mil bilhões de escudos. Santo Antão terá no próximo ano uma nova central fotovoltaica, a maior da ilha, de 1.200 kW, orçada em 360 mil contos. O PICV interpreta que priorizar a conectividade entre as ilhas no âmbito do terceiro compacto do MCC é prova de que o Governo falhou no setor dos transportes. Promotores de duas candidaturas independentes à Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago negociam a fusão dos dois projetos. O principal grupo automóvel europeu Volkswagen pondera encerrar pela primeira vez uma fábrica na Alemanha e promover despedimentos para controlar os custos. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, numa edição e apresentação do António Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. O Banco Europeu de Investimento assinou hoje com o Governo de Cabo Verde um pacote financeiro global de cerca de 300 bilhões de euros, mais de 30 mil bilhões de escudos para projetos nos domínios do digital, energias renováveis e também economia azul. É um assunto em relação ao qual voltaremos mais à frente neste jornal. A ilha de Santo Antão terá instalada até 2025 uma central fotovoltaica de 1.200 kW, o que constitui o maior investimento feito nas energias renováveis da ilha, informou hoje uma fonte próxima do projeto. Conforme a Infopress, a obra orçada em 360 mil contos está já na fase de implementação nos arredores da cidade de Porto Novo e é financiada pelo Banco Mundial no âmbito do projeto de energias renováveis e melhoria da eficiência dos serviços públicos de Santo Antão. Este é o maior investimento do Governo nas energias renováveis em Santo Antão, ilha que, em 2019, recebeu uma central fotovoltaica instalada no âmbito do projeto de captação e distribuição de água às zonas altas, financiado em 253 mil contos, através do programa Millennium Challenge Account. Esta central fotovoltaica está situada também no município do Porto Novo, que é apontado pelo Governo como exemplo em Cabo Verde em matéria de transição energética, numa altura em que mais de um terço das energias produzidas no município provém das fontes renováveis, de acordo com a Infopress. O anúncio de que o terceiro compacto do Millennium Challenge Account da Millennium Challenge Corporation será usado na conectividade entre as ilhas é prova de que a política do Governo para o setor dos transportes falhou. É esta interpretação que o secretário-geral do PICV, Julião Varela, faz da decisão anunciada ontem pelo vice-primeiro-ministro Olavo Correia. Se o Governo tivesse ouvido as nossas propostas, esses recursos anunciados poderiam ser direcionados para outros setores, permitindo que Cabo Verde tirasse mais proveito de ir muito mais longe. Hoje, ninguém nega que este Governo falhou completamente nas políticas de transporte e na conectividade interna, regional e internacional. O próprio Governo, ao estabelecer essas áreas como prioridades, reconhece que durante 2 mandatos não foi capaz nem de resolver, nem de deixar que os privados pudessem resolver este problema bicudo do país. Com esta nova oportunidade que surge, o país deveria estar numa ampla auscultação, de modo a poder ter propostas que vão ao encontro das expectativas e necessidades dos cabo-verdianos em abrir as fronteiras e fazer do país uma gateway para o continente africano. O secretário-geral do PICV disse estranhar ainda o modo como o Governo iniciou a socialização da implementação do terceiro compacto do MCC, deixando de fora grande parte dos cabo-verdianos. Em vez de estar a auscultar a todos os cabo-verdianos sobre as propostas a serem apresentadas, o Governo circunscreve a audição a entidades previamente selecionadas, de modo a poder impor a sua ideia e cobrir o seu falhanço. Tudo isso acontece depois de o Governo ter já gasto mais de 4 milhões de contos de 2019 a esta parte, ou seja, mais de 2 mil contos por dia, pagos a título de indenização compensatória a Cabo Verde e Interilhas, mesmo perante o incumprimento do contrato de concessão que consistia em entrar com 5 barcos novos com até 15 anos de idade. No domínio dos transportes aéreos, diz o Tribunal de Contas no relatório apresentado ao Parlamento que o país pagou 10,9 mil contos por dia em 2018 e mais de 6 mil contos por dia em 2019 aos TCV.
Para evitar que estas situações, o Governo sugere Julião Varela deve aproveitar esta oportunidade para implementar medidas que mitiguem os problemas que os cabo-verdianos têm vivido por falta dos transportes marítimos e também aéreos. Este terceiro compacto do MCC poderia ainda ser direcionado para setores-chave do desenvolvimento, caso o Governo tivesse resolvido os problemas dos transportes, lamenta o secretário-geral do PAICV. E após a queda das chuvas, camponeses queixam-se da lagarta do cartucho do milho em vários campos de sequeiro nos municípios de Santiago Norte. A Rádio de Cabo Verde esteve hoje na localidade de Palha Carga dos Engenhos, em Santa Catarina, e constatou os estragos, com os queixosos a pedirem uma intervenção do Ministério da Agricultura e Ambiente, conforme Ângela Monteiro. Na localidade de Palha Carga dos Engenhos, no município de Santa Catarina, encontramos esta quarta-feira 2 amigos no trabalho da segunda monda e confirmam que há invasão da lagarta do cartucho na cultura do milho, na fase de florescimento, e que, diante da pouca chuva, a lavoura de sequeiro está a ser duramente atacada. Por isso, o nosso entrevistado, Ricardo Cimedo, pediu a intervenção do Ministério da Agricultura e Ambiente. Migas estão durando muito aqui na Gamutuia e não sei mais que chuva está pouco, praia também mas chuva. E aí por isso não tem muito praga ali. Se você dá ali, que os migos está mais grande, bicho está cá. E que lá se o Ministério tem como ajudar, então dá uma ajuda para não matar que as pragas ali, senão nunca tem nada e na chuva também está pouco. E também se você é jovem, é pouco. Parece que Maria é jovem, pouco de cuti ali. Se você sair não está num ano de imigração, jovem está leve, mão de obra está pouco mesmo. E também o preço também está pouco para ele trabalhar dentro daquele sor forte, ele fica a pagar aquele pouco dinheiro lá. Se mais jovem está pouco, ele fica com menos e aquele vantagem de trabalho, sabe? E quanto que você paga ali para trabalho na agricultura? Ali de cedo à tarde é 1.500, de meio-dia 750. Mais adiante encontramos Domingas Duarte, uma idosa que, depois da reforma em Portugal, decidiu investir em Cabo Verde no cultivo do tabaco, que cresce em quase todos os tipos de solo. Mas, para além da praga, também debate com alguns constrangimentos para fazer chegar água até a sua propriedade. Sim, está aqui o comprar, eu sou o Catarina, nem para Balimar. Louro é um pouco da safra. Mas nunca tem jura. Já deixa de assomar, não está bem. Tem água dentro, capur água dentro que máquina já estraga. Para pôr uma e tubo de lá para ver que está puro. Porque mim comprou quase 80 metros de tubo que põe na chão. Gosto de ligar. Estar que tem tubo de seu peliga de lá de secar que tem água bem pôr no tubo. É que tem. Ele também você tem emprego com pessoa que está cuidando de que é louro. Está cuidando de louro, não está pago. Conto de 500 por dia. Para poder cuidar de louro para um testão. É que não nada. E já que queria vídeo, louro já queria vídeo também, bom, é que tem produto bem. Vale salientar que, mesmo com a pouca precipitação, um pouco por todos os municípios de Santiago Norte, há agricultores a queixar-se da invasão de diversas pragas nas culturas de sequeiro e de regadio e pedem intervenção urgente das autoridades. Lagarta Cartuchos do Milho a passar fatura aos agricultores em Palha Carga dos Engenhos, em Santa Catarina. E 2 putativos candidatos independentes às autárquicas de Santa Catarina, Santiago, deste ano, Félix Cardoso e Aquilino Varela, estão em negociações para fundir as suas candidaturas. Félix Cardoso adianta que se juntam no projeto de transformação de Santa Catarina por uma mudança segura e que brevemente será apresentado o formato da fusão, conforme a Edneia Barros. A fusão das 2 candidaturas independentes, ainda em processo de concertação, conforme Félix Cardoso, é para propor um projeto de transformação do município de Santa Catarina. Diz Félix Cardoso que será um projeto que visa a inclusão para o desenvolvimento do município. Neste momento, estamos a trabalhar no sentido de juntar, congregar todas as forças possíveis no mesmo projeto, isto visando a transformação de Santa Catarina, visando também um grande projeto que é uma mudança segura em Santa Catarina. Santa Catarina é um concelho, é o terceiro do país, mas quando olhamos para o nível de desenvolvimento, está muito longe de ser terceiro do país. E nós queremos fazer uma mudança segura, é uma mudança segura porque não haverá sobressaltos, ninguém fica excluído. São 2 candidatos independentes. Quem vai encabeçar a lista?
Nós vamos anunciar o formato e o conteúdo dessa fusão. Quando digo brevemente, significa que vamos falar oportunamente, dentro de dias ou horas, sobre o conteúdo dessa fusão. Félix Cardoso concorre pela segunda vez às autárquicas de Santa Catarina de Santiago, tendo conquistado da primeira vez uma vaga de vereador, entretanto sem pasta. Mas justifica. Eu não assumi a pasta, portanto, não houve profissionalização, mas eu nunca abandonei o compromisso, a confiança, o voto que os Santa Catarinas depositaram em mim. Eu assumi esse mandato até o fim. Eu sou vereador até este momento em Santa Catarina. Não é o facto de não ter a pasta, não é o facto de não ter um salário na Câmara que me leva a abandonar o mandato, o compromisso com o povo de Santa Catarina. Até ao momento, em Santa Catarina de Santiago, já se prevêem 4 candidaturas às autárquicas. Além dos independentes em processo de fusão, o jurista Félix Cardoso e o professor universitário Aquilino Varela, há mais 3 candidatos. Um suportado pelo MPD, Jacinto Horta, um pelo PAICV, Armindo Freitas, e outra pela UCID, Adalgisa Monteiro. 13 horas mais 11 minutos e meio. Vamos agora a Santa Catarina, no Fogo, onde neste novo ano letivo, as refeições quentes vão ser alargadas até o 12º ano de escolaridade. Esta é novidade para o ano letivo que irá começar dentro de dias, conforme a Anabela Varela. O Complexo Educativo Eduardo Gomes Miranda é a única escola secundária do município de Santa Catarina do Fogo e recebe alunos de todas as localidades. Alunos que, entre ir à escola e regressar, passam mais de 7 horas fora de casa e muitos não têm condições financeiras para se alimentarem. Foi a pensar nisso que a delegação propôs à FICAS que as refeições quentes fossem alargadas até ao 12º ano de escolaridade. O nosso desafio esse ano estender a refeição quente, que nesse momento tem o 8º ano, para nos levar até 12º. A nível de secundário tem aproximadamente 320 alunos. É bem possível que não atinja tudo isso com a refeição quente na próxima ano letivo. Tenham fazer aquela proposta no mês de contratação de um cozinheiro e género já é que é problema. Então, não é que só comer 900, aquele outro 300 estou comer junto com esse. Então, nossa preocupação é que ela é necessária, uma cidade grande que tem ali no município. Uma novidade que Osvaldo Rodrigues, delegado do Ministério da Educação em Santa Catarina do Fogo, acredita que irá ter um grande impacto no aproveitamento escolar. Não tem alunos, por exemplo, que saem de casa às 5 horas da madrugada. Às vezes também chega a casa 2 horas. Aquele que está estuda de tarde, às vezes também 11 horas. E ainda ele está chega a casa 7, 8 horas de noite. Então, sem nenhuma refeição já é complicado. Você passa 8 horas fora de casa sem uma alimentação equilibrada. Então, é um bocado complicado. Ainda por cima, nesse tempo de crise, aumento de preço, famílias podem até passar por algum estrangulamento. Exatamente. Santa Catarina vai arrancar o ano letivo com 1.180 alunos do 1º ao 12º ano, um número ligeiramente inferior ao do ano passado, que foi de 1.200, provavelmente por causa da imigração, disse Rodrigues. 90 professores e quase todos já se encontram no município prontos para o novo ano letivo. As infraestruturas estão em boas condições e os materiais também. Aliás, ainda ontem 4 escolas receberam mesas e cadeiras novas da parte da Câmara Municipal com o financiamento da ONG luxemburguesa Bettenberg Helft e do Ministério da Educação de Luxemburgo. Tudo indica, segundo o delegado, que o ano letivo 2024-2025 deve decorrer sem sobressaltos. Mas há uma questão que preocupa a delegação. A maior preocupação nesse momento tem a ver com o pessoal de apoio operacional. Tem um pessoal no total de 10 que tem um contrato precário. Contrato que, se esse contrato termina 31 de agosto ali. Mas não tem necessidade de 10, é pessoas que passam naquele concurso. Então, no mês tem uma decisão do Ministério sobre essa situação. Como não tem necessidade dessa, então no mês tem essas novas contratações. Espera-se que daqui até o dia 16 tudo esteja resolvido para que as aulas comecem sem quaisquer sobressaltos. E jovens de todas as igrejas adventistas do país reúnem-se aqui na praia sob o lema Jovem Vai e Brilha, realizado pelo Ministério Jovem das Igrejas Adventistas de Cabo Verde. A Carmelita do Rosário explica-nos do que se trata. O primeiro congresso de jovens da Igreja Adventista teve início hoje na cidade da Praia, cujo objetivo, descreve o diretor do Ministério dos Jovens Adventistas, Rafael Fernandes,
é levar com que os jovens se consciencializem das mazelas e os desafios dos dias de hoje, sempre com olhos postos nos desígnios de Deus. Os jovens de todas as ilhas, para poder realmente orientar como realmente viver na sociedade, né? Aplicando através da liderança, né? Das atividades sociais, né? Envolver os jovens nas atividades sociais, para realmente para que eles entendam qual é o seu papel também na sociedade, né? A igreja, diz Rafael Fernandes, tem também o papel de ajudar os jovens a entenderem que devem estar voltadas à comunidade, com o intuito de ajudar lá onde haja alguém a precisar de ajuda. A ideia de que os jovens eles, possam entender a mensagem, né, que está nesse congresso, é para que realmente eles estejam mais envolvidos, né, com as pessoas, né, com a sociedade, e para passar o que realmente o contexto bíblico quer falar, né? Que é realmente abrir a mente para poder entender o que é que realmente se passa na sociedade e também o que Deus quer também. A cerimónia de abertura do primeiro congresso da Jovem União Missão Oeste do CIL, sob o lema Jovem vai e brilha por Jesus, realizado pelo Ministério Jovem da Igreja Adventista em Cabo Verde, aconteceu esta manhã na Assembleia Nacional. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 16 minutos e meio. Jornal da Tarde, a Assembleia Nacional do Senegal rejeitou um projeto de revisão da Constituição apresentado pelas novas autoridades, visto como um passo para a dissolução de um parlamento hostil ao governo. Os deputados recusaram por 83 votos contra 80 o projeto de supressão de duas instituições consultivas. O novo presidente senegalês Bassirou Diomaye Faye, eleito em março, e o seu primeiro-ministro Ousmane Sonko não dispõem de uma maioria na Assembleia Nacional eleita em 2022, no qual o campo do antigo presidente Macky Sall continua a dominar. De acordo com o sistema senegalês, Faye e Sonko precisam de uma maioria parlamentar para poderem implementar as políticas de ruptura que prometeram em nome do panafricanismo de esquerda e de justiça social. O presidente pode dissolver o parlamento, mas não antes de decorridos 2 anos. O presidente senegalês poderá fazê-lo a partir do próximo dia 12, segundo a imprensa, citando um parecer do Conselho Constitucional consultado pelo governo. A revisão, caso fosse aprovada, teria abolido o Conselho Superior das Autoridades Locais e o Conselho Econômico, Social e também Ambiental. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, apresentou hoje a sua demissão, informou o presidente do Parlamento ucraniano, citado pela agência Reuters. Segundo a mesma fonte, o pedido de demissão vai ser discutido pelos deputados. A demissão do ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros acontece logo após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter afirmado que estavam a ser realizadas mudanças no governo para fortalecê-lo e alcançar os resultados necessários para a Ucrânia. Kuleba, de 43 anos, ocupa a liderança dos negócios estrangeiros do país desde 2020 e liderou a diplomacia ucraniana durante a guerra. Na terça-feira, portanto, ontem, o porta-voz do partido que governa a Ucrânia tinha prometido uma mudança importante no governo, antevendo alterações em mais de 50% dos membros do Conselho de Ministros. Antecipando a jogada, os ministros das Indústrias Estratégicas, da Justiça e também do Ambiente e Recursos Naturais entregaram as suas próprias cartas de demissão ao Parlamento ucraniano, cujo presidente deu conta da recepção ainda ontem. Em paralelo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a demissão do vice-chefe do gabinete presidencial, que estava no cargo desde novembro de 2021. O decreto foi publicado na página da presidência, não confirma a razão do despedimento. Também a vice-primeira-ministra responsável pela pasta da integração europeia anunciou a sua demissão, isto já depois de se ter sabido da saída antecipada dos 3 ministros. Horas depois foi a vez de uma outra vice-primeira-ministra, mas com a pasta da reintegração dos territórios, anunciar a sua demissão, agradecendo a oportunidade a todos os responsáveis, incluindo ao presidente. Esta grande remodelação do governo ucraniano surge numa altura crucial da guerra, com a Ucrânia a forçar a Rússia no seu próprio território, na região de Kursk, mas a perder terreno diariamente na frente de Donetsk, onde a situação está particularmente tensa na cidade de Pokrovsk, considerada essencial para as operações no Donbass. O principal grupo automóvel europeu Volkswagen está a ponderar um plano de poupança sem precedentes da história da empresa, com o encerramento de fábricas da Alemanha e despedimentos para fazer face a uma considerada extremamente tensa. A fase que é considerada extremamente tensa é que a Alemanha está a perder cada vez mais terreno em termos de competitividade, indica um documento interno enviado à France Press.
Na passada segunda-feira, após uma reunião de líderes do grupo e o encerramento de fábricas em locais de produção de veículos e componentes, já não pode ser excluído. Tal decisão de encerramento de fábrica seria a primeira desde 1988, quando a Volkswagen fechou uma fábrica nos Estados Unidos da América. Mas em solo alemão, a Volkswagen nunca fechou a fábrica em seus 87 anos de história. Nesta nota com tom alarmista, o dirigente máximo do grupo também abre porta às demissões definitivas, pedindo a reconsideração de um acordo datado de 1994 que deveria garantir empregos até 2029, julgando que saídas voluntárias ou reformadas não seja suficiente. A empresa já havia lançado um plano de poupança no ano passado, mas não foi suficiente, explica a administração. As vendas de automóveis caíram, assim como os lucros, especialmente da China, o principal mercado da Volkswagen, onde a concorrência dos fabricantes chineses é forte e o consumo está em dificuldades. O sindicato do setor opõe-se a qualquer plano de demissões. As dificuldades do líder automóvel europeu ecoam o abrandamento da economia alemã, particularmente face ao aumento dos preços da energia desde o início da guerra na Ucrânia. Nos últimos meses, vários fabricantes alemães de equipamentos, como a Bosch e também Continental, anunciaram planos também sociais. E voltamos ao anúncio, ao tema com o qual abrimos este jornal. O Banco Europeu de Investimento assinou hoje com o governo de Cabo Verde um pacote financeiro global de cerca de 300 bilhões de euros, mais de 30 mil milhões de escudos para projetos nos domínios do digital, energias renováveis e também economia azul. O acordo, considerado pelas partes de histórico e potenciador do compromisso para com a implementação da visão de um Cabo Verde de futuro, com sustentabilidade ambiental, relevância regional, melhores infraestruturas portuárias e de conectividade e custos de energia mais acessíveis, conforme o Cândido Amorim Fortes, que esteve presente no momento da assinatura do acordo. O acordo foi o primeiro passo da visita de 3 dias que Ambroise Fayol, vice-presidente do BEI, e Myriam Ferran, diretora-geral da Junta das Parcerias Internacionais da União Europeia, realizam desde ontem e até ao dia 5 próximo no âmbito da iniciativa Global Gateway da União Europeia. Para o vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos, Ambroise Fayol, o acordo assinado hoje na cidade da Praia traduz-se num empréstimo extremamente favorável para Cabo Verde. Nous le faisons en particulier dans le secteur de l'économie verte. Fazemos-lo em particular no setor da economia verde para uma eletricidade mais barata e menos dependente de combustíveis fósseis, para renovar e modernizar os portos e no intuito de promover o digital. Esperamos poder implementar rapidamente os projetos para que haja mais emprego e mais atenção aos mais jovens e mulheres. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est mettre en place ces projets rapidement pour pouvoir montrer à la fois à l'ensemble de la population que ces projets permettent d'avoir plus d'emplois, plus d'intérêt et d'attention portée aux plus jeunes des populations, à la population des femmes. Do protocolo ora assinado consta um financiamento para a modernização dos portos das ilhas de Santo Antão, São Vicente e Sal, bem como do estaleiro naval da Cabo Nave em São Vicente. O ministro do Mar, Jorge Santos, realçou a importância dos acordos celebrados com o BEI e a União Europeia para a transição da economia marítima para a azul e a preservação do Atlântico. E ter aqui projetos importantes para a infraestruturação portuária, projetos importantes para a manutenção e para os estaleiros navais de Cabo Verde, mas também para a energia, potenciando o que de melhor nós temos, que são as energias renováveis, seja o fotovoltaico, seja o eólico, seja do mar, são projetos importantes no quadro do desenvolvimento estratégico do país. Por seu lado, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia considerou o acordo como um acordo histórico que vem permitir a concretização da visão de um Cabo Verde de futuro. Um acordo histórico em termos de envelope financeiro. Desde a independência nunca tínhamos feito um acordo com a União Europeia com esta envergadura. Cerca de 300 milhões de euros, que envolve também não só projetos públicos, mas projetos privados e também ao nível da Cabo Verde Telecom na área tecnológica. Este é um acordo que sela um compromisso da União Europeia com a visão de Cabo Verde no seu futuro. Na ação climática, para investirmos na edificação de uma nação digital, para investirmos nas conectividades de mobilidades, para investirmos na diversificação da economia cabo-verdiana no setor privado e para investirmos no capital humano. Myriam Ferran, diretora das Parcerias Internacionais da União Europeia,
enalteceu a ambição de Cabo Verde na área da energia verde, prometendo alcançar 50% de energias renováveis até 2030 e confirmou que o acordo ora assinado é histórico. C'est effectivement un accord historique, non seulement par le montant... É realmente um acordo histórico, não só pelo montante envolvido para o desenvolvimento do país e a criação de empregos duráveis, mas também porque solidifica a parceria estratégica entre a União Europeia e Cabo Verde e que é fundada nos valores comuns da democracia e multilateralismo num mundo cada vez mais ameaçador. Partenariat fondé sur des valeurs communes et en particulier celle de l'état de droit, de la démocratie, du multilatéralisme, à un moment où le contexte international est de plus en plus dangereux. No início da tarde, o BEI assina com a Cabo Verde Telecom um acordo de empréstimo de 37 milhões de euros com taxas de juros à volta de 2% que permitirá à empresa substituir o troço de cabos de fibra óptica com mais de 20 anos, portanto já em fim de vida útil, e que liga Praia, Sal, São Nicolau, Boa Vista e São Vicente. Banco Europeu de Investimento assinar com o governo de Cabo Verde um pacote financeiro global de cerca de 300 bilhões de euros, mais de 30 bilhões de escudos. Já temos 13 horas mais 26 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. A começar pela movimentação aérea. Já partiu da praia a aeronave da TAP que vai para Lisboa. Deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 57 minutos. Neste momento, o aparelho aproxima-se do norte da Boa Vista. Para Boa Vista vai aterrar dentro de minutinhos. Um aparelho da TUI que vem de Birmingham está mesmo prestes a aterrar, e da pista está uma outra aeronave que chegou um pouco antes, é da Deus, vem de Milão e já está na pista do Rabil. De São Vicente também já partiu a aeronave da TAP que vai para Lisboa, chega às 6 horas e 53 minutos, e para Boa Vista chega um pouco mais tarde um aparelho da Neus, uma outra aeronave da Neus que vem de Roma, com aterragem prevista às 2 horas e 4 minutos. Portanto, Boa Vista com pelo menos 3 voos neste momento, 2 neste momento e um daqui a sensivelmente meia hora. Pela via marítima temos neste momento o único ferro a navegar é o Dona de Tuta, está muito perto do cais de Tarrafal em São Nicolau, já está mesmo dentro da Bahia e está neste momento a fazer manobra de atracação para então os passageiros e poderem descer da embarcação. Por falar em embarcação, falamos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para hoje, quarta-feira, 4 de setembro, o sol despontou às 6 horas 21 minutos e 59 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 43 minutos e 44 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo leste às 7 horas e 24 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 19 horas mais 44 minutos. A primeira baixa-mar aconteceu às 0 horas e 54 minutos e a seguinte aconteceu às 13 horas e 24. A primeira pré-mar foi às 7 horas e 18 minutos e a seguinte vai acontecer à noite às 19 horas e 32 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento do resto do dia. Este momento até às 14 horas e 34 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer à 1 hora e 25 minutos e a seguinte será às 13 horas e 51 minutos. A primeira pré-mar amanhã vai acontecer às 7 horas e 45 minutos e a seguinte será às 20 horas. Em relação à pesca, amanhã, quinta-feira, pode ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 0 horas e 56 minutos até às 2 horas e 56 minutos, ou então das 13 horas e 13 minutos até às 15 horas e 13 minutos. 13 horas e 28 minutos, recordemos os títulos. Dissemos que o Banco Europeu de Investimento assinou com o governo um pacote financeiro global de cerca de 300 bilhões de euros, mais de 30 bilhões de escudos. Santo Antão terá no próximo ano, até o próximo ano, uma nova central fotovoltaica, a maior da ilha, de 1.200 kW, orçada em 360 mil contos. PICV interpreta que priorizar a conectividade entre as ilhas no âmbito do terceiro compacto do Millennium Challenge Corporation é prova de que o governo falhou no setor dos transportes. Promotores de 2 candidaturas independentes à Câmara de Santa Catarina de Santiago negociam a fusão dos 2 projetos. O principal grupo automóvel europeu, Volkswagen, pondera encerrar pela primeira vez uma fábrica na Alemanha e promover despedimentos para controlar custos. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde. A informação regressa atualizada às 15 com o Oscar Monteiro. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.